Boa noite, estamos de volta aqui para falarmos de liderança cristã. Antes, porém, eu quero fazer uma oração pedindo a direção de Deus para compreendermos o estudo desta noite. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e estamos aqui mais uma vez para aprendermos sobre princípios da liderança cristã. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a vida de Jesus, o modo de liderança que ele exerceu quando esteve aqui neste mundo. Que o Senhor nos ajude a compreendermos e aplicarmos estes princípios para a nossa vida e também para a liderança que exercemos, seja na igreja ou em qualquer outro lugar. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo, abençoe o teu povo, a tua igreja, abençoe aqueles que lideram o teu povo e a tua igreja. Nós te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Hoje nós vamos olhar para a vida de Jesus e extrair dela alguns princípios para a liderança cristã. Porque Jesus foi e é o maior líder de todos os tempos. Nunca houve alguém com vocação tão suprema, ministério tão eficaz, liderança tão exemplar e legado mais duradouro. Como líder, Jesus tinha uma clara consciência de sua pessoa, da sua missão e do seu dever de formar discípulos que continuassem sua obra aqui na terra. Em seu estado de humilhação, Jesus aprendeu a depender do Pai em tudo, e todas as suas escolhas ministeriais, desde o chamado aos discípulos até seu triunfo na cruz, foram feitas com oração e submissão. Assim como Jesus, todos nós fomos chamados a amar, servir e liderar como ele, formando outros discípulos, para que a obra de Deus continue se expandindo até a consumação. Nós agora vamos observar a vida de Jesus e vamos procurar ver preciosos princípios pelos quais é possível exercer a nossa liderança cristã satisfazendo a vontade de Deus. Eu então vou abordar apenas 4 princípios que nós encontramos no ministério de Cristo. O primeiro princípio é o princípio da transparência e da autenticidade. Eu vou usar aqui um texto bíblico para fundamentar este princípio. E o texto está no Evangelho de João, no capítulo 10, nos versos 14 e 16. Nesses 2 versos, Jesus diz o seguinte: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Em seu relacionamento com as pessoas, Jesus nunca usou máscaras, nem fingiu ser o que não era. Ele sempre usava os termos em verdade te digo, para atestar sua autenticidade como filho de Deus. Suas atitudes, palavras e ministério foram pautados pela transparência e autenticidade. Ele era transparente, totalmente aberto às pessoas. Jesus, por exemplo, nunca escondeu suas lágrimas. O princípio da transparência e da autenticidade ajuda a produzir confiança, um elemento essencial para que as pessoas sigam o líder. Além disso, a transparência na liderança elimina inconsistências, surpresas e dissonâncias. Para ser transparente com as pessoas, o líder precisa ser aberto, sincero e coerente com elas. Age sempre de modo ético e íntegro. Compartilha com o grupo a sua agenda e os planos que pretende executar. Se comunica com espontaneidade e se mantém acessível ao grupo ou às pessoas. O segundo princípio que observamos na vida de Jesus é o princípio de priorizar as necessidades humanas. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versos 35 e 36, diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Por esse texto,
Vemos que em sua liderança, Jesus nunca se preocupou em ser o primeiro, mas em ser aquele que estava disposto a servir. Ele mesmo dizia que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Líderes que praticam este princípio de Jesus não desejam o posto de líder para ficarem em evidência, mas sim para se preocuparem com as pessoas e agirem da melhor forma que possam atender às suas necessidades. O líder disposto a servir não procura posição, não ambiciona status, mas vai à procura de situações onde possa ser útil ao ser humano. O líder deve se importar com os outros e dar às pessoas uma visão maior sobre elas mesmas. Jesus sempre ofereceu algo muito maior, que é o amor de Deus, com a intenção de trazer o crescimento espiritual e emocional. Hoje, os líderes que oferecerem isto, com certeza terão seguidores. O terceiro princípio que observamos em Jesus é o princípio do ensino coerente. Lá em Mateus, no capítulo 7, versos 28 e 29, lemos o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu gosto desse texto, porque ele nos mostra que ensino coerente é alinhar seu discurso com a sua experiência de vida. Os discursos de Jesus eram incontestáveis, porque o seu exemplo de vida confirmava tudo o que ele falava ou ensinava para as pessoas. Se as palavras convencem, o exemplo arrasta. Aquilo que o líder fala, os seus liderados avaliam se há coerência com a prática de vida dele. O maior problema da liderança hoje é falta de autoridade em suas palavras e vida. Por isso, estamos vendo o caos na liderança política de muitos países, de muitas empresas e instituições, porque os líderes estão demonstrando incoerência. Na igreja pode acontecer o mesmo. Líderes cristãos que não alinham seu discurso com uma vida exemplar vão enfrentar problemas e perder a autoridade que Deus o deseja conceder. Não esqueça de afinar o seu discurso com a sua reputação. As pessoas estão ouvindo o que você está falando, mas também estão vendo o que você está fazendo, se está de acordo com o que você está falando ou não. E o último princípio que vamos abordar aqui, baseado no exemplo de liderança de Jesus, é o princípio do comprometimento. Lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 42, que Jesus fez uma oração ao Pai e disse: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Entre muitas coisas, esta oração de Jesus no Getsêmani mostra o seu comprometimento com a missão que o Pai lhe deu, morrer em nosso lugar. Como líder, Jesus foi fiel à sua missão. Ele sempre soube e teve convicção do porquê de sua vinda aqui na Terra. Veio com a missão de ensinar às pessoas uma forma melhor de viver, baseada no amor de Deus. Ele também sabia que para cumprir esta missão, ele teria que pagar um preço alto. Mesmo assim, ele não desistiu, porque sempre esteve comprometido com o Pai. Comprometimento na liderança cristã é assumir a responsabilidade que lhe foi delegada. Ainda que o líder tenha que pagar um preço ou tenha que trilhar por uma estrada difícil, sua liderança só terá sucesso se ele assumir sua responsabilidade até o fim e não desistir dela. Há muitos líderes na igreja que começam o ano empolgados, motivados, cheios de planos, mas quando durante o percurso se deparam com os desafios e descobrem que sua liderança exige deles assumir a responsabilidade nesses momentos críticos, eles desistem. Abandonam os planos, colocam o grupo que lideram à deriva. A falta de comprometimento é a causa disso. Estes são alguns dos princípios de liderança de Jesus. Escolhi apenas 4, porque acredito que são relevantes neste momento. A conduta de liderança de Jesus Cristo não seguia os princípios ou
padrões dos escribas, fariseus ou dos mestres e doutores da lei. Pelo contrário, ele procurava agradar a Deus. Faça como Jesus. Seja um líder que busca agradar o coração de Deus, praticando estes princípios preciosos. Fecha teus olhos e nós vamos orar agradecendo a Deus pelo estudo desta noite. Pai querido, muito obrigado por ter nos ensinado estes 4 princípios de liderança de Jesus Cristo. Ajuda-nos a colocarmos isso em prática. Ajuda-nos, Pai, a priorizarmos as pessoas em nossa liderança. Ajuda-nos a sermos transparentes, autênticos com elas. Ajuda-nos, Senhor, a mostrarmos que estamos verdadeiramente comprometidos com uma missão maior, que é pregar o Evangelho, que é levar as pessoas até o Salvador Jesus Cristo. Senhor, não permita de maneira alguma que a nossa liderança seja pautada pelos padrões deste mundo, mas que nós possamos estabelecê-las em princípios eternos, em princípios sagrados, em princípios como estes do teu Filho, que exerceu uma liderança exemplar neste mundo e que através da sua vida proporcionou a oportunidade de salvação para todos. Que o Senhor cuide dos líderes da tua igreja. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus na tua vida. Amanhã estaremos aqui novamente com mais um outro seminário. Estaremos falando amanhã sobre as principais qualidades do líder cristão.